Olá, nesta aula eu irei explicar para você o que é o gráfico de linha, né? Existem outros tipos de gráficos, né, além do de linha. Você tem o de barras, o de candles, e tem outros gráficos como o Renko e o Cade, e são poucos conhecidos e também pouco utilizados. Eu estou falando para você ter só conhecimento que eles existem. Vamos entender primeiramente o que é o gráfico de linha, mas para isso eu vou explicar para você o que é uma linha, né? As pessoas acham que sabem, mas às vezes tem algumas que não sabem, então vou ter que explicar isso. A definição de linha, vou botar aqui no gráfico de linha, no gráfico aqui, um minutinho só, beleza. Vamos lá, a definição de linha é muito abrangente, né? Em geometria é um espaço contínuo, alongado, real, imaginário, que delimita duas coisas. A separação ou um ponto de contato, é o limite, né? A definição de linha, né? A gente tem a definição de linha também como direção contínua em um determinado sentido. A linha, como você pode observar, para nosso grafismo, para análise gráfica, né, como qualquer outro tipo de grafismo, é um dos meios mais usados para você ter a importância, né, desse gráfico seria como uma letra para um texto. Agora, a definição mais importante para a gente é que a linha é formada pela união de vários pontos em sucessão. E a forma mais simples de representar um gráfico de preços é o gráfico de linha. Ele é composto por o preço de fechamento, que tem no tempo gráfico, que está inserido. Nesse caso que a gente está olhando aqui no gráfico diário, cada ponto, né, cada ponto que for formador dessa linha é o preço de fechamento daquele dia. E a união desses preços de fechamento é o que dá a formação da linha no gráfico. Então, o que acontece? Se você colocar num gráfico de 15 minutos, por exemplo, você vai ter a união de cada preço de fechamento de 15 minutos que vai corresponder a essa linha, né? Se eu botar num gráfico de linha, de candle, por exemplo, você vai observar que tem um preço de mínima, de máxima. Se você passar para o gráfico de linha, a gente já vai avisar sobre o gráfico de candle, tá? Então, no gráfico de linha, você pode observar que você tem um preço de fechamento e a união desses preços de fechamentos, ele dá a formação desse gráfico, né? E o tempo gráfico ele é utilizado para você fazer suas estratégias. Você pode usar de 15, de 30 minutos. A gente vai ver isso em outro tema. Antigamente, os gráficos eram montados em mão, né? Em folha de papel quadriculado, o que não era uma tarefa fácil devido à precisão que a gente exigia e os tamanhos dos gráficos que a gente tem. E atualmente, quando a gente faz a análise gráfica sem uso de computador, pô, é muito surreal. Hoje você tem todo tipo de análise que você possa fazer via gráfico de computador em alguns segundos. Particularmente, eu aprendi o gráfico no papel. Eu fazia impressão e com a ajuda de régua eu traçava minhas linhas de tendência e outras análises. Se você quiser fazer isso, é muito bom para aprendizado, tá? É muito bom para você ir aprendendo um pouco mais e conhecendo um pouco mais sobre esse tipo de análise e você forçar o teu entendimento. Você imprimiria o gráfico na tua impressora e aí traçaria com a régua e aí ia aprendendo um pouco mais e duplicando aquilo e fazendo aqueles pontos, né? Então, o gráfico de linha, aqui eu botei um gráfico de 30 minutos e no gráfico de 1 hora, para vocês verem, e aqui no gráfico diário novamente. Então, o gráfico de linha é isso, é a união de pontos em cima de preço de fechamento em cima do teu tempo gráfico, ok? Te espero no próximo treinamento.